Mateus 6:25. Glória a Deus, né? Irmãos, tudo que acontece na vida da gente, Deus nunca erra, né? Jesus não está errado em relação ao que acontece nas coisas, as coisas na vida da gente. Então, nenhum erro é de Jesus. Se algumas coisas não têm acontecido, porque a culpa é nossa. Nós estamos errando em algum ponto, né? Estamos deixando alguma falha e algumas coisas elas não acontecem, mas não tem nada a ver com Jesus. Mateus 6:25, ele até explica por que certas coisas acontecem com a gente, né? Ele fala assim: ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos por vossa comida, quanto ao que haveis de comer ou de beber. Então, ansiedade é uma coisa que ela acaba destruindo a nossa vida física e a nossa vida espiritual. A ansiedade acaba com a vida física e a vida espiritual. A ansiedade, ela não está no nosso controle, mas ela está no controle de Deus. No nosso controle ela não está a ansiedade, mas ela está no controle de Deus. E a ansiedade faz a gente viver em desespero. Você começa a viver desesperado, mesmo tendo Jesus. Por quê? Porque falta um entendimento na gente. E qual é o entendimento? Você tem que orar. Você, quando eu falo você, nós temos que orar para Deus tirar o desespero do nosso coração. Né? Para Deus tirar toda essa aflição do nosso coração, chamada ansiedade. Por quê? A ansiedade vai roubar a graça de Deus na sua vida. Você vai ficar tão ansioso ou ansiosa, né, que você vai perder a graça de agradecer a Deus até pelo pão de cada dia. Porque você queria ter uma Ferrari, todo mundo tem Ferrari e você quer comprar uma Ferrari também, e você vai acabar tirando a graça da sua vida do pão cotidiano. Você nem agradece, mas esse pão aqui é muito pouco, sirva a Deus, mas o que eu tenho é muito pouco. E isso vai te destruindo espiritualmente e vai te destruindo fisicamente. É um espírito, um demônio para destruir a nossa saúde. E o erro não está em Jesus, está em nós que deixamos de buscar. E buscar da maneira certa. Não quer dizer que a gente vem para a igreja, que a gente ora. Você pode estar orando da maneira errada, você pode estar congregando da maneira errada. Então nós precisamos prestar atenção, porque não tem erro em Jesus, ele não está errado em nada. Se tem alguma coisa na nossa vida, né, meio escura, nós precisamos acertar essas coisas. Então ela acaba trazendo aflição. Aí você começa a estar na igreja, você quer entrar também na corrida do ouro, porque todo mundo está tendo, está comprando um carro melhor, e você não comprou seu carro melhor ainda, você começa a entrar na corrida do ouro. E essa corrida do ouro vai te levar para a angústia. Então você vai ser uma pessoa angustiada, mesmo estando na igreja, depressiva, mesmo estando na igreja, né? E você vai ser uma pessoa aflita, você vai ser uma pessoa inquieta, e você vai começar a arder a sua carne, destruindo a vida espiritual e a vida física. Por quê? Porque falta um contato maior com a palavra. Por isso, quando Jesus termina o texto aqui, ele fala assim: vocês estão ansiosos, homens de pouca fé. O passarinho vai comer. O passarinho vai comer. Você também vai comer. Se os passarinhos vão comer, você vai comer também. Deus é fiel. E eu queria que você recebesse essa palavra hoje como uma palavra profética. E essa palavra profética, eu queria traduzê-la para você. Vai acontecer na sua vida também, em nome de Jesus. Você vai receber. Deus é fiel. Tem coisa que não está no teu controle, mas está no controle de Deus. Principalmente a ansiedade. Né? Principalmente a ansiedade. Então, tem coisas, por exemplo, ansiedade é uma aflição. É um demônio. Porque, por exemplo, você gosta de carne. Então você gosta, vamos dizer assim, de picanha, né? Você gosta. Só que se você comer muito, você vai ficar doente. Suas veias vão entupir, porque tem muita gordura. Você comer direto, todo dia. Então, as suas veias vão entupir, você vai ficar doente, você vai parar no hospital ou morre. Você pode chegar à morte, as suas veias entupidas, ter um AVC, né? Começar a andar, né, torto.
Por quê? Porque você come muita picanha. É o demônio? Não é. Nós é que estamos gulosos demais, não é o demônio. Então você vai ver que expulsa o demônio, expulsa o demônio. E não é o demônio da picanha. É porque nós estamos comendo demais. Então tem doença que é física e tem doença que é espiritual. Aí você vai lá, o médico dá um remedinho para você, né? Para você, o seu sangue não coagular, suas veias não entupir, ele dá um remedinho para afinar o seu sangue. Aí você vai tomando, vai sanando. Só que quando é aflição, ansiedade, aquele negócio do demônio acabando com você, não tem remédio. Ele vai te dar um paliativo, você vai, né, dormir um dia e no outro dia ela vem de novo, te assola. E viver em angústia e depressão é a pior situação da vida de uma pessoa, porque às vezes ela chega no momento que ela acha que a melhor coisa é a morte. Ela tem tanta falta de paz, ausência de paz, que ela chega a pensar que a melhor coisa que aconteceria com ela, um prêmio, seria a morte. Ela acha que iria resolver todo o problema dela. Então, o erro está em Jesus? Não, está em nós que não buscamos direito ou não entendemos a visão direito. Por isso você tem que orar para Deus tirar toda a ansiedade do seu coração. Você tem que orar para Deus te dar o domínio próprio. Quando eu falo você, nós temos que orar para Deus nos dar o domínio próprio. E a gente tem que entender que as coisas vão acontecer na nossa vida do jeito de Jesus. Não é do jeito que você viu na vida de fulano, na vida de ciclano, na vida de beltrano. As coisas vão acontecer do jeito que Deus quer na nossa vida. Desde que a gente esteja buscando a Deus, buscando a presença dEle, então as coisas vão acontecer do jeito de Deus, da maneira de Deus. A oração do Pai Nosso, ele já nos ensina, Senhor, seja feita não a nossa vontade, mas a tua vontade. E é realmente isso que nós temos que buscar. A vontade suprema de Deus, a vontade excelente de Deus, nós temos que buscar. Para a gente não viver ansioso, para a gente não viver desequilibrado, desesperado por coisa material. Todo mundo tem vontade de ter coisa boa, todo mundo. É o desejo de todo ser humano. Né? Inclusive ele já nasce querendo comida, a primeira coisa que ele quer é comer. Então, nós precisamos orar, Senhor, em nome de Jesus, tira esse desespero do meu coração, tira essa depressão do meu coração, tira essa angústia, essa tristeza por conta de coisa material. E a gente ficar esperando a vontade de Deus, que as coisas aconteçam na nossa vida segundo a vontade de Deus. Não segundo eu vi aqui, eu vi ali, eu vi lá. Não, eu preciso estar embaixo da vontade de Deus. Eu preciso buscar isso, né? Senão daqui um pouquinho, eu estou reclamando até do pão cotidiano, não agradeço mais, porque eu não tenho o que eu queria. Então também não vou agradecer por aquilo que a graça de Deus está me dando, pão cotidiano. Então agradeça nas coisas pequenas na sua casa, agradeça pelo pão. Você não quer coisa maior? Quem quer maior precisa agradecer primeiro, aprender a agradecer por coisas menores. Obrigado, Senhor, porque eu paguei a conta de luz. Obrigado porque eu consegui pagar a conta de água. Então, ninguém vai se tornar grande sem passar pelo pequeno. Ninguém vai para a quinta série sem passar pela primeira. Ninguém entra na escola na quinta série. Então, vamos treinando o nosso espírito nessa semana, aprendendo a agradecer por coisas pequenas. Aprendendo a ser grato por coisas pequenas na nossa vida. Então, vamos, né? Então, essa ansiedade, ela vai acabar destruindo a nossa vida física e a nossa vida espiritual. Nós vamos sair debaixo da graça de Deus e vamos ficar só recebendo coisa na nossa carne. Tudo que é coisa ruim nós recebemos, aí a nossa carne começa a absorver aquilo, daqui a pouco a gente está em depressão. E depressão é uma dor que não é mais a dor do coração, ela ultrapassa, é a dor da alma. Depressão é dor na alma, não é no coração. No coração você toma um remédio, dá uma aliviada. Mas quando a depressão é na alma, não tem alívio, a não ser Jesus. A não ser a gente orar a Deus, clamar a Deus, a não ser a gente orar e clamar a Deus, né? Então, o pão cotidiano, daqui a pouco nós estamos achando pouco. Como aquele povo no deserto, quando eles foram para o deserto, Deus abriu o céu e tinha pão. Eles comiam pão. Só que era o pão segundo a vontade de Deus, um maná, um carocinho granulado caía lá no chão, eles pegavam aquilo e faziam pão. Só que eles enjoaram daquilo, começaram a reclamar. Daqui a pouco você está enjoado de tudo e de todos. Se você não se posicionar espiritualmente,
Se você não se colocar na presença de Deus espiritualmente, tem a depressão física, acontece alguma coisa, a pessoa ficou triste, muito triste, tem a depressão física, e tem a depressão espiritual. Você vai no médico, ele te dá vacina, injeção, pomada, antibiótico, comprimido, te dá um monte de coisa, e você não sai daquilo. E tem a depressão espiritual, que você se entrega mais para Jesus, você é curado daquilo. Ele te dá alegria, dá salvação novamente no seu coração, ele restaura a alegria que você perdeu, que nós perdemos a alegria da salvação. Então, qual é o grande segredo? Buscar a vontade de Deus. Senhor, eu quero buscar a sua vontade. Não é viver como fulano vive, vai te levar à depressão. Não é ganhar o que fulano ganha, vai te levar à depressão. Porque as coisas acontecem na nossa vida segundo a vontade de Deus. Até o traficante, ele tem carro bom. Que se eu vender o meu carro, dá para comprar só a roda do carro dele. Porém, ele é traficante. Eu não posso ter inveja do traficante. Porque ele prospera da maneira errada, ele prospera com sangue alheio. Ele prospera matando pessoas, viciando pessoas. Aí daqui a pouco eu estou tão mal espiritualmente que eu perco a graça de Deus. Daqui a pouco eu estou fascinado com o traficante por causa da vida material dele. Porque ele mora numa casa que nem sonho eu vou chegar lá. Nem sonhando. Então, nós precisamos orar muito. Orar, Senhor, tira do meu coração essa cobiça do meu coração, as cobiças internas do meu coração. Eu quero. Nós temos que orar para Deus trabalhar isso na nossa vida, tirar essa cobiça interna do nosso coração. Podemos ter todas as coisas? Podemos. Claro que podemos ter todas as coisas. Mas nós temos que prosperar dentro da vontade de Deus. Deus quer que a gente seja próspero? Quer, mas antes Ele quer ensinar para a gente as coisas. Algumas coisas, porque até o rico vai ter que dar conta da sua prosperidade. Se é um cristão rico, Deus vai querer saber o dia que Ele pedir as contas, o que você fez com o seu dinheiro, quem você ajudou, em quem você investiu, quem você tirou do sufoco, ou se você ajuntou só para você. Né? Então nós precisamos saber que tudo está no controle de Deus e Ele nos ensina a viver embaixo da sua graça. Deus te dá graça para viver tudo isso. Você acordar amanhã, Deus, obrigado por aquilo que eu tenho, obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome. Eu estou nesse aperto aqui, acho que eu me descuidei um pouquinho, mas eu vou cuidar dessa área aqui, vamos vencendo dívida por dívida, para que não virar uma bola de neve, né? Uma bola de neve, daqui a pouco o Bradesco está te perseguindo, no vermelho, dando cartão vermelho para você. Então vamos devagar, vamos conquistar as coisas devagar, segundo o querer de Deus, segundo a vontade de Deus. Não vamos ficar fazendo comparações com ninguém. Vamos resgatar a graça de Deus novamente para viver amanhã. Né? Vamos resgatar a graça de Deus para a gente dar graça pelo pão cotidiano. Foi essa oração que Jesus ensinou para a gente, agradecer pelo pão de cada dia. Então vamos resgatar essa graça novamente. Não vamos perder a graça. Olhando para os outros, colocando nossos olhos nos homens. Vamos colocar os olhos em Jesus. Ele dá mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Ele é poderoso para fazer isso, dá muito mais. Mas precisamos colocar, entrar embaixo da graça de Deus para viver os dias, para viver os nossos dias. Quando Paulo vivia muita aflição, ele falava assim, minha graça te basta. Era preso, apanhava, soltava, apanhava, preso de novo, ele falava, minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na boa vontade. Vamos ter boa vontade, vamos ter bom ânimo. Vamos aprender a viver embaixo da vontade de Deus, embaixo da graça de Deus. Né? Vamos aprender a viver embaixo da graça de Deus. Aí ele fala aqui, por isso vos digo, não andeis ansiosos por vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, ou o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não comem, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado da sua vida? E por que andais ansiosos em vossos vestuários? Considera que
como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, eu contudo vos afirmo que nem Salomão se vestiu como um deles, como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, e hoje existe amanhã lançada no forno, quanto muito mais, o quê? Homens de pequena fé. Qual é o problema que Jesus falou dessa ansiedade? É pouca fé. Você está tendo pouca fé. Esse é o problema dessa ansiedade toda. A gente perdeu o controle. Não, tudo está no controle de Deus. Aí você começa a numerar só as coisas que deu errado na sua vida. Você vai para a depressão, claro que vai. Porque aí você começa a parar de ter fé, e aí você começa só a numerar as coisas que você não conseguiu. Ah, eu não consegui isso, ah, eu sou assim, eu fiz isso, eu não consigo isso. Daqui a pouco você faz uma lista só de coisa negativa. Quando chegar à tarde, seus ombros estão cansados. Você está destruído espiritualmente. Você está destruído fisicamente, porque você começa a numerar só coisa que deu errado. O diabo faz uma obra na vida do crente, ele só consegue ver o que deu errado. Aí eu estou com essa idade, estou olhando para trás, não consegui nada, não tenho nem onde morar, estou morando de aluguel. E o diabo começa a levar você a contabilizar só coisa que deu errada. Nós estamos embaixo da graça de Deus. Nós estamos embaixo da graça de Deus. E como é que você perde a fé? Vocês estão vivendo isso? Eu vou dar aqui, eu vou dar para vocês a direção. Por que vocês estão vivendo? Porque está faltando fé. Agora, por que está faltando fé? A fé vem da onde? Da onde vem a nossa fé? Da palavra de Deus, porque nós estamos tendo pouco contato com a palavra, e aí nós estamos deixando de estudar a palavra, porque eu não tenho tempo, porque eu tenho isso, aquilo outro, como o pastor falou a semana passada. Se você levantar e a primeira coisa que você tocar é no celular, você está frito. E dali vai. Daqui a pouco você está 4 horas, depois você vai ler Bíblia aonde e como. Se você pegar primeiro a sua Bíblia, uma devocional, aprender a fazer isso, deixa o celular aqui, né? Porque as coisas que são importantes da nossa vida é a nossa família. Então você viu lá, o André não chamou, a Thalita não chamou, a Letícia não chamou, a família está em paz, está tranquilo, está sossegado. Sai daquilo, vai para a Bíblia de manhã, escolhe um livro, estuda esse livro. Eu estou estudando o livro de Êxodo, faz uns 5 ou 6 dias que eu estou no capítulo, só no capítulo, porque eu estou pesquisando a vida de Moisés, estou me alimentando daquilo, da vida de Moisés. Então, o que acontece? Faz o seu devocional, volta a fazer o seu devocional, porque senão você não vai aguentar servir Jesus. É muita pressão. Daqui uns dias a gente, não é profecia não, não é profecia, é uma coisa que pode acontecer. Daqui uns dias o crente morre, tanta angústia, tanta depressão, vai chegar na casa dele, está duro lá. Porque falta de Bíblia, falta da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é de ouvir a televisão, não é de ouvir o celular. A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então precisamos gastar tempo com a palavra de Deus, porque ela é o pão vivo, ela é o alimento da nossa vida. Ela vai fazer com que a nossa esperança seja crescente, que a nossa fé seja crescente, que a nossa visão cresça. E daqui uns dias você está aqui animado, fortalecido e falando, puxa vida, eu tenho problema, eu tenho luta, eu tenho dificuldade, mas eu tenho uma esperança maior que Deus vai agir. E você não vai ficar contabilizando o que deu errado, fazer uma listinha só o que deu errado. Acho que eu vou sentar aqui e escrever só o que deu errado na minha vida. Quem aguenta? À tarde você não aguenta nem chamar Jesus. Porque o diabo quer que você contabilize só o que deu errado. Ele não quer te dar esperança que amanhã pode mudar, que amanhã Deus vai fazer uma obra. Ele fala assim, quanto mais você ora, piora. Quanto mais você vai na igreja, piora. Parece que quanto mais você busca, você empurra a bênção para lá. É isso que o diabo quer que você pense. Quanto mais você busca, o negócio fica mais distante. Não, vamos buscar e buscar a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus tem que prevalecer na minha vida. Não são os meus desejos. Deus não está aqui para cumprir os desejos do meu coração. Deus não está aqui para cumprir os meus planos, meus projetos. Não, Deus está aqui. Nós estamos aqui para Deus cumprir a palavra dele na nossa vida. Então precisamos, Maria vai ter um filhinho, nossa que legal, hein? Maria e José vão ter um filhinho. Mas e a luta?
Eles enfrentaram infanticídio, mataram 20 crianças na época que Jesus nasceu. O Herodes jogava para cima, o soldado enfiava a espada, matava as crianças por causa de Jesus. Então, luta todo mundo tem, não tem nada novo em luta, só que nós precisamos se organizar espiritualmente no meio das lutas, senão você não consegue viver. Você vai viver desesperado, desesperada, não acontece isso, não acontece aquilo. Ora, Deus, Senhor, me dá graça para usar meu cartão de crédito, me dá sabedoria, me dá inteligência, me segura, Jesus, né? Uma oração aí para Jesus te segurar, para depois você não viver aliançado com aquilo, atrelado com aquilo. Quem aguenta orar cheio de dívida? E que não precisava fazer tudo aquilo? Ninguém aguenta. Então precisamos doutrinar o nosso espírito, doutrinar a nossa alma, e Jesus falou assim, tudo isso é porque vocês são homens de pequena fé. Aumenta a sua fé na palavra. Vai ao contrário disso aqui. Começa a agir ao contrário disso aqui. Senhor, eu quero a palavra. Aí você vai lendo a palavra, sua revelação vai aumentando. Aí você vai chegar um dia aqui, ó, gente, agora eu estou quase igual ao apóstolo Paulo. Se eu tiver, tem. Se não tiver, glória a Deus. Aí eu não tenho, orei na segunda não veio. Pensei que vinha na segunda, mas na segunda não veio. Orei com fé, também não veio na terça. Aí eu orei com fé, falei, hoje é hoje, também não veio hoje. E precisamos aprender a lidar com a vontade de Deus. E não veio. Aí eu orei quinta também, aí profetizei, também não veio. Eu orei sexta, também não veio. E eu posso viver sem isso. Aleluia. Eu posso viver sem isso. Eu estou orando por algumas coisas na minha vida que eu preciso urgente, mas eu não coloco mais data. Ah, vai chegar segunda-feira, orei domingo, vai chegar segunda. Não, vai chegar o dia que Deus quiser. Estou descansando nelas. Preciso delas sim, para mim elas são urgentes. Mas Deus está no controle de tudo. O Senhor está no controle de tudo. Então, gente, vamos precisar ler Bíblia. Né? Vamos precisar ler a palavra, não ler para ensinar os outros, mas ler para a gente aprender. Não ler só para ensinar a igreja, não ler para Deus transformar a minha personalidade. Eu preciso ser mudado. Eu preciso dar um bom testemunho. Minha personalidade precisa mudar, minha fé precisa mudar. Eu preciso acreditar mais. Eu preciso crer, eu preciso ter esperança. Eu preciso ser uma pessoa animada. Eu tenho que orar para Deus tirar essas cobiças do meu coração, os desejos do meu coração. E o que faz isso é a palavra. É o poder que a palavra tem de nos transformar. E nós vamos lá no Êxodo 4, do 1 ao 9. Êxodo 4. Respondeu Moisés, mas eis que não me crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou o Senhor, que é isso que tem na tua mão? Respondeu, um bordão. Então disse, lança na terra, e ele lançou na terra. E o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão, e pega-lhe pela cauda. Estendeu a mão, pegou pela cauda. Ela se tornou em bordão, para que creio que te apareceu o Senhor. Então Deus, nessa jornada, está cuidando de você. Moisés, quando Deus chamou Moisés, depois dele errar, né, matou um egípcio, fugiu, já tinha 40 anos quando matou o egípcio, fugiu, foi para Midian, para a casa de Jetro, chegou lá, ficou mais 40 anos, casou, teve 2 filhos, né? E lá ele ficou por 40 anos. Quando ele está lá no Monte Horebe, que ele vai levar as ovelhinhas, Deus aparece para ele numa sarça. Deus aparece para Moisés numa sarça. Um matinho pegando fogo. E aquele matinho não se consome. Então Deus aparece para Moisés numa sarça e aquele matinho não se consome. E quando Deus aparece para ele, já está com 80 anos de idade, já está bem velhinho. E Deus fala para ele, eu quero que você vá ao Egito. Eu quero que você tire o meu povo do Egito. Deus está acompanhando você em todo momento. Vai acontecer na sua vida em nome dessa palavra profética. Aleluia. Deus está com você. Moisés já tinha esquecido. Falou, puxa vida, eu errei com 40 anos. Faz 40 anos que eu já estou aqui no deserto, né? Então,
já faz 80 anos que eu estou aqui, estou com 80 anos, não vai acontecer mais nada na minha vida, Deus não vai me chamar mais, não vai acontecer mais nada. Pelo contrário, Deus um dia resolve aparecer para Moisés no meio do mato. Daquela sarça lá, daquele foguinho, tem um anjo do Senhor lá e fala com Moisés. Aí Moisés virou para ver. Aí quando Moisés ia chegando perto do foguinho, nós precisamos aprender a conhecer as coisas de Deus, né? Ele foi chegando perto da sarça porque ele queria saber de onde vinha aquele fogo. Falou, vou saber de onde vem esse fogo aí. Nós precisamos se aproximar daqui para descobrir as coisas de Deus. Isso é o remédio que você e eu precisamos para a nossa alma. Se você quer ter uma vida alegre e feliz, só vem através da palavra. Isso não tem remédio não, só a palavra. Tem coisa que você, como eu falei para você, você come uma coisa te faz mal. Toma um remédio, sabe? Tem coisa que é demônio. E nós só vamos ter paz em comunhão com essa palavra. Como foi já pregado aqui, ó. Não fica arrumando divisão com ninguém, não. Deus não quer divisão, não. Como já foi pregado aqui. E nós só vamos ter paz através dessa palavra. Então a sarça apareceu, ele falou, eu vou lá. Né? Ele se aproximou para ver quem era que estava falando com ele, porque ele queria conhecer o fogo que apareceu no Monte Horebe. Ele falou, eu preciso conhecer isso, eu quero conhecer isso, eu vou conhecer isso, e você vai conhecer isso, você vai se aproximar disso, e você vai buscar isso. Aleluia. Aí quando ele vai chegando assim, você lembra que o anjo falou, Moisés, tira a sandália dos seus. Ô Moisés, não vem pra cá não, tira essa sandália suja aí. Essa sandália significa que você está andando pelos maus caminhos. Tira esse negócio do seu pé, para de andar pelo caminho errado. Tira esse negócio, porque aqui o lugar que você está é santo. Para de andar pelo caminho errado, tira essa sandália daí, joga isso fora. Pega uma sandália nova e começa um caminho novo com Deus. Pega a sua sandália e começa um caminho novo com Deus. Vamos começar um caminho novo com Deus. E ele fala aqui, né, no versículo, respondeu Moisés, eis que não me crerão, nem acudirão à minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Respondeu um bordão, e Deus fala assim, Moisés, o que você tem na mão? Fala, Senhor, eu tenho uma vara, joga a vara no chão. Quando ele joga a vara no chão, vira uma cobra. E Moisés fugia dela, né? Parece que Deus tem um senso de humor. Moisés correndo da cobra. Depois Deus fala assim, agora pega na cauda dela. Ele pega na cauda dela, vira um bordão de novo. Depois ele fala assim, Moisés, pega a tua mão, põe dentro da roupa, ele põe, aí ele tira a mão leprosa, branca como a neve. Ele fala, põe a mão de novo, aí ele põe de novo, a mão dele sai da cor da pele. Aí ele fala assim, agora vai lá no rio e pega um pouquinho de água, joga aqui que vai se transformar em sangue. Ele vai no rio, pega a água e se transforma em sangue. Deus está cuidando de tudo para você. Deus é soberano, Deus é tremendo, Deus é poderoso, Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, Deus é bom. Deus está cuidando de tudo e fazendo de tudo por você. E onde descobre isso? Onde nós descobrimos isso? Está tudo na palavra. Se você não ler, você não vai entender o que Deus quer da sua vida. Se você não buscar a palavra, você não vai entender. Você vai vir para a igreja, mas vai ficar trocar 6 por meia dúzia. Vai ficar trocando 6 por meia dúzia. Você foi na igreja, foi. Mas você continua do mesmo jeito, eu continuo. Nós precisamos mudar essa situação. E o que muda não é a igreja, não é salão. O que muda é você buscar a Deus para você. Aleluia. É você buscar a palavra. É enfrentar Satanás. Satanás não quer que você leia a Bíblia, mas é você enfrentar Satanás. E uma das maneiras de enfrentar ele é dormir um pouco mais cedo e acordar um pouco mais cedo, para você fazer um devocional de manhã. Se você for dormir, quem pode dormir mais cedo, né? Se você pode dormir mais cedo, vai dormir 1h da manhã, ficou no celular, duvido que você vai acordar de manhã para ler Bíblia, você não vai ter cabeça. Mas se a gente se disciplinar um pouco mais, não, eu vou me habituar a dormir um pouquinho mais cedo, porque eu quero acordar mais cedo para ler um pouquinho a palavra. Nós vamos acordar mais cedo, mais disposto um pouquinho para a gente estudar a palavra, que deve ser a primeira busca da nossa vida. Não é o pão, não é o trabalho, não é nada. Nossa primeira busca deve ser o Senhor. Então, Deus ele fala para Moisés, né? Você lembra que Deus falou, Moisés, vai lá fugia dela, depois se tornou cajado. Ele falou assim, vai lá buscar o meu povo no Egito. Quem lembra disso? Porque
eu ouvi o gemido do meu povo no Egito. Que eu não lembro o versículo onde está agora, será que tem como buscar aqui? O gemido do meu povo no Egito? Está dentro desses textos aqui, está pertinho aqui, que eu esqueci de marcar aqui. Vê se acha para mim, só terminar essa parte aqui. Seis, cinco? Tá. Vamos lá. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, as quais os egípcios escravizam. E ele está dizendo aqui que ele ouve o quê? Gemido. Então você não precisa fazer aquela oração. Ele ouviu o gemido, não precisa fazer aquela oração poderosa. Só o seu gemido de manhã Deus já ouve. E sabe qual é o gemido? Uma pessoa quase não pode nem falar, não tem força nem para falar. Mas ela está gemendo e Deus vai ouvir o seu gemido. Deus vai entender o seu gemido. Precisa acordar, fazer uma oração poderosa para cair fogo do céu. Não, Deus vai ouvir o seu gemido, porque ele fala assim: disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus atores, porque conhecia as suas dores. Deus ouve o nosso gemido. Deus, gemido é quando eu não posso falar, que eu estou com uma dor intensa, eu não posso falar, você não pode orar, não consegue orar, mas vai lá e leva o seu gemido para Deus, que Deus sabe interpretar, Deus sabe fazer a leitura do seu gemido, Deus vai ouvir o seu gemido. O seu gemido já é o suficiente para Deus entender o que você quer. Então vamos se disciplinar, vamos orar a Deus, para Deus tirar toda essa cobiça do nosso coração, né? A Deus tirar toda essa cobiça do nosso coração. Depois tem o Elias, né? O Elias, ele tem uma missão de Deus, ele entra na caverna, ele deita primeiro num pé de zimbro, uma flor que nasceu lá no deserto, ele deita ali no pé de zimbro, né? Depois ele levanta, entra na caverna, aí quando ele está lá na caverna desanimado, quando ele está na caverna decepcionado, quando ele está na caverna, como que chama aquela pescaria que a gente fala, que eles foram pescar frustrado, decepcionado. O que acontece? Ele está dentro da caverna, Deus manda um anjo, leva pão para o Elias. Caverna, a gente já deveria até se acostumar com ela se a gente lesse mais Bíblia, coisa normal na vida de crente. Caverna e deserto é uma coisa que não tem jeito, o crente vai ter que passar por elas, não tem como aliviar. Né? É o caminho do crente. Oh, como é que está a flor? Estou numa caverna, pastor. É o caminho de crente. Isso aí você está, eu também estou. Eu, tu, nós, vós, eles. Todos estamos, todos passando pela caverna, todos passando pelo deserto. Mas só que nós vamos ter assistência lá no deserto, nós vamos ter assistência na caverna. Deus está comigo, Deus está com você na caverna, Deus está com você lá no deserto. E sabe o que vai acontecer? Deus vai preparar uma mesa farta lá no deserto, na presença dos seus inimigos. Aleluia. Vamos só dar um retoque na nossa fé. Vamos ler mais Bíblia. Para a gente aprender, não para ensinar ninguém. Depois, se Deus der uma oportunidade, a gente ensina. Mas vamos buscar a Bíblia para nós. Mas a princípio, medite em Mateus 6,25, fale com Deus. Tudo que você ouve, você vai ler a Bíblia, por exemplo, Deus falou um negócio para você, ora aquilo. Você está aqui no culto hoje, Deus falou um negócio com você, não deixa passar em branco, é a revelação de Deus. Ora isso que Deus falou com você, que eu estou orando, Senhor, tira as cobiças do meu coração, tira os desejos. Às vezes eu fico angustiado porque eu não tenho as coisas, porque eu queria ser assim, porque eu queria ser igual fulano não busca o Senhor e tem. Serve uma santa desse tamanho, de pau de pedra e está num carrão desse, eu estou buscando o Senhor, né? Num desse. É cobiça do coração do homem, porque não interessa se é desse tamanho, se é desse. O importante é que a vontade de Deus se cumpra na minha vida. O importante é que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Amém. Glória a Deus. Os discípulos tinham vida, e porém alguns deles morriam decapitados, cortavam o pescoço. Já pensou se eles vivessem atrás de coisa material? Deixando o coração tomar conta daquilo.
Desejo só por coisa do mundo, só por coisa material. Eu ia pregar numa igreja, sempre havia lá um pessoal do louvor, né? Sempre estavam lá louvando a Deus e tal. Quando foi esse dia, eu vi o casamento da irmã lá no Face. Ela casou dentro de uma imagem de escultura. Louvava a Deus na igreja. Casou um santo desse tamanho. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Estava louvando na igreja. Tem outro que saiu da igreja. Ficou uns 10 anos na igreja. Saiu. A primeira coisa que foi fazer, beber pinga. Como é que pode? Se a gente desviar da igreja, nós temos que acostumar com o mundo de novo. Como é que você sai da igreja e vai pro baile sertanejo, funk? Como é que você vai pro funk? Não tem, você tem que se adaptar primeiro, aprender, né, os negócios lá de novo. Agora você está aqui dentro, no outro dia já está no funk, você não aprendeu nada aqui dentro, você estava só aqui dentro. E tem gente que ao invés de, se acontecer alguma coisa aqui, para ir lá para o mundo, ela fala, Deus me mata primeiro. Me leva primeiro, porque eu não sei mais conviver lá não. Com o sistema, com o esquema, do jeito, não sei conviver lá mais não. Me mata primeiro antes de eu chegar lá. Porque não aguenta ficar no esquema do mundo. E tem gente que se adapta muito fácil. Sai da igreja num dia, no outro dia está no funk. Sabe por quê? Porque estava aqui dentro e ao mesmo tempo não estava. Faltou Bíblia, faltou a palavra de Deus, deu. Cada um de nós aqui temos 1, 2, 3 em casa. Mas é para a gente estudar, examinar a Escritura. Porque aqui está o poder de Deus. O que vai me curar da depressão espiritual está aqui. O que vai me curar da tristeza está aqui. O que vai me curar da solidão está aqui. O que vai me curar das angústias está aqui. Quando eu estiver na maior caverna da minha vida, e o Elias era humano e sentia isso, na sua humanidade, Deus falava assim, você está sentindo isso, eu vou mandar um anjo levar um pãozinho para você. E vai um anjo, não vai o Florisvaldo, não que você vai falar, é moleza. Vai logo um anjo brilhando levar um pão para você ver o anjo se animar. Por quê? Porque Deus vai cuidando de nós. Eu tenho uma missão, mas está muito dura. O seu bordão vai virar cobra. Você vai tirar a água do mar, vai virar sangue. Você vai pôr a mão aqui, vai ficar branca como a neve, e você vai colocar de novo, vai ficar da cor da sua pele novamente. Para você saber que eu estou acompanhando você. Aleluia. Primeiro eu mostro para você, depois para eles. Aí o faraó não vai deixar você ir, você vai ver o que eu vou fazer com o faraó, viu? Se ele manda 10 pragas nele, ele vai ter que soltar você, o faraó, ele não vai aguentar. Ninguém pode com o poder de Deus. Deus é tremendo, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, e eu queria profetizar que você vai comer. Você vai comer, na sua casa vai sobrar, e você vai ter para quem dá, e você vai ter para quem emprestar, e você vai ter em abundância, porque Deus vai fazer uma obra poderosa na tua casa, e vai ser de forma natural ou de forma sobrenatural. Deus vai fazer uma obra maravilhosa na tua casa. Amém. Deus vai derramar o poder dele na sua casa. Deus vai fazer os milagres. Deus vai agir. Deus vai operar. Deus vai fazer. Deus vai liberar. Deus vai mandar. E não é porque você é bom, porque Deus é bom, porque Deus é justo, porque Deus é tremendo, porque Deus é maravilhoso. Aleluia. E você vai dar glória a Deus essa semana por coisas pequenas. Você vai dar glória a Deus pela agulha, você vai dar glória a Deus pela linha, você vai dar glória a Deus pelo botão, você vai dar glória a Deus pelo pão, você vai agradecer a Deus por todas as coisas em nome de Jesus. Porque quem não aprende a agradecer por coisa menor, nunca vai aprender a ser grato por coisa maior. Verdade. E sabe o que vai fazer? Deus vai cuidar de você. Amém. E você não vai ser mais vítima dessa depressão espiritual, porque tem coisa que é espiritual. Não sai com vacina, não sai com remédio. Ela só sai quando a gente encontra o poder dessa palavra. Ela traz uma alegria no nosso coração, ela traz uma inspiração divina, ela traz um poder e ela faz a gente ter vontade de viver novamente. Não vão acabar as aflições, mas as aflições você vai passar de um modo diferente. Aleluia. E o modo que você vai passar é dando glória a Deus, louvando a Deus, bendizendo o Senhor. E dizendo, obrigado, Senhor, porque eu estou nessa situação, porque o Senhor está no controle. Eu não sei como resolver isso, não está no meu controle, mas está no seu controle. E se o Senhor sabe o que está fazendo, e eu estou na sua mão, glória a Deus, louvado seja Deus. Deus sabe o que está fazendo na nossa vida.
Às vezes nós não entendemos, pensamos que Deus esqueceu da gente. Não. Isso que você está vendo, Deus tem o controle. Eu vou deixar você ser preso, vou deixar mentir contra você, vou deixar prender você, vou deixar os teus irmãos te vender, os teus irmãos te bater, os teus irmãos fazer um monte de coisa com você, vou deixar você ser preso, mas você vai sentar no trono, porque Deus sabe o que está fazendo. Aleluia. José não estava ali alheio àquele sofrimento todo, não. Deus permitiu ele passar por aquilo, mas Deus sabia o que estava fazendo. E Deus sabe o que está fazendo com você. Confia em Deus. Vamos dar glória a Deus. Quando você está numa aflição, você começa a dar glória a Deus, aquilo vai embora. Aquele espírito que está afligindo você não consegue ficar na sua vida. Ele vai embora procurar um que está murmurando, que está reclamando, que está triste, que só está contabilizando derrota. Só lembra de desvantagem. Satanás pega a nossa mente e faz a gente só lembrar do que deu errado. Quando chega a tarde, nós estamos macetados, nós estamos tristes. Nada tem graça. Tudo perde a graça. Porque Satanás quer que a gente só lembre do que deu errado. E a gente está cercado de coisa boa. Então, irmã, vamos dar glória a Deus essa semana? Aleluia. Vamos começar louvando a Deus por coisa pequena. Quem não aprende coisa pequena, não aprende coisa grande. Então, vamos aprender a dar glória a Deus essa semana, agradecer a Deus por tudo. Em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos nos colocar de pé.